Olá, sejam bem-vindos ao Roots Tech Connect 2022. Vou apresentar agora aqui para vocês uma palestra sobre como elaborar um produto editorial genealógico, ensinando um pouquinho como planejar, criar e produzir um relatório de pesquisa, um livro de família. Me apresentando um pouquinho aqui, eu sou Bárbara Ferreira, genealogista, trabalho com pesquisa genealógica de famílias ítalo-brasileiras, mas também sou designer, me formei em design gráfico e eu reuni essas duas atividades aqui nessa apresentação para mostrar um pouquinho para vocês como elaborar um relatório de pesquisa, um livro de família. Espero que vocês gostem. O objetivo de qualquer pesquisa genealógica é descobrir informações sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas da nossa família, da família de um cliente, quando você trabalha profissionalmente. E ao longo da pesquisa a gente vai coletando aquele monte de documentos, relatos, uma série de materiais, às vezes recortes de jornais, uma série de informações que nós vamos acumulando e coletando e nosso computador fica cheio daqueles arquivos, né? E o que fazer com isso? O que fazer com esse material? Surge assim, meio que naturalmente, a vontade de compilar isso num produto editorial, algo que você possa compartilhar com os outros, se é com o cliente, compartilhar um relatório, o resultado daquela pesquisa com o seu cliente, ou compartilhar com a sua família, com seus parentes, com seus amigos, aquela história. Como pegar aqueles dados que você coletou numa pesquisa e transformar eles em um produto editorial, para que seja consumido, né, por esse público seu de interesse, para quem você quer mostrar. Um produto editorial pode ser um relatório de pesquisa, um livro de família, algum artigo, um site da família, ou mesmo uma árvore genealógica. Podemos chamar tudo isso de um produto editorial. Agora, montar um produto editorial não é algo tão simples assim. Não é um simples copiar e colar de informações. É preciso coletar os dados, analisar esses dados, interpretar esses dados, sintetizar isso. Enfim, é um trabalho meio que como um editor. É algo elaborado que você precisa ter isso em mente para editar um bom produto editorial. Bom, o genealogista ele trabalha nesse sentido como um editor mesmo, interpretando os dados, analisando, selecionando o que vai colocar, o que não vai colocar, como apresentar essas informações. Eu botei aqui dois exemplos para a gente ter uma ideia melhor de como funciona esse trabalho de edição. Digamos que a origem de uma determinada pessoa que você está pesquisando é Itália, tá? Província de Salerno, e essa pessoa nasceu em 1856. Ok. Você tem lá essa informação num documento que você localizou. Só que naquele período, a província de Salerno não se chamava assim, tinha outro nome, de Principato Titeriore. Ok, você precisa saber esse tipo de informação, pesquisar, chegar, entender, porque você vai encontrar aquele livro antigo com o nome da província dessa forma. Só que você sabe que é chamada hoje de província de Salerno, ou seja, você tem algumas informações aí que você tem que considerar. E ainda considerar que a Itália não era um país unificado em 1856. Ela fazia parte do Reino das Duas Sicílias, que estava sob domínio da Espanha. É uma série de informações que você tem que ir buscar, conseguir entender o que está ali naquele documento, estudar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, e todo esse conjunto de informações vai ser essencial para que você escreva algo sobre a origem dessa pessoa. Um outro exemplo que eu coloquei aqui é uma pessoa que você está pesquisando, tem lá no documento, nos relatos da família, todo mundo chamava ela de Concetta Bianconi. E nos documentos dos filhos, os documentos do Brasil, por exemplo, esse é um caso de pesquisa real. Tá lá sempre Concetta Bianconi. Até que você chega no documento de batismo dela, na Itália, e descobre que o nome é Caterina Maria Concetta Bianconi. Como é que você vai apresentar essa pessoa quando você for falar sobre ela no seu relatório, no seu livro de família, quando você for botar o nome dela numa árvore genealógica? Como é que você vai colocar? Tem um trabalho de seleção aí, de edição, que você precisa decidir como apresentá-la.
Faz sentido chamá-la de Caterina Bianconi? Se todo mundo a conhece como Concetta Bianconi? Ou seja, faz mais sentido colocar o Concetta, mas você sabe que o nome dela, o prenome dela é maior e tem outros dois nomes aí na frente. Esse tipo de seleção, de interpretação, de análise que um genealogista precisa fazer ao editar um produto editorial, como um relatório ou um livro. Ok, e aí vamos para como começar a fazer esse tipo de trabalho. O ponto de partida é sempre a organização das informações. Qualquer pesquisa genealógica precisa ser organizada, porque senão você se perde naquela imensidão de dados coletados, de arquivos no seu computador. Então, você precisa ter um local de fácil acesso a todas essas informações. Eu trabalho com um único documento, onde ali eu vou organizando não só os dados que estão nos documentos, coleto tudo, organizo ali, mas também as atividades que eu vou fazendo durante a pesquisa. Cada atividade gera um tipo de resultado. É uma transcrição de um documento, alguma pesquisa histórica, e eu vou fazendo esse registro todo dentro de um único relatório, onde ali eu organizo todas as informações, links, imagens, mapas, documentos, transcrições. Isso me ajuda muito no processo seguinte, que é a hora de editar o produto editorial. Esse trabalho também de registrar as atividades vai gerando uma outra abinha aqui para mim, onde eu organizo cada pessoa pesquisada, as informações que estão contidas nos documentos, data, hora, local de nascimento, informações específicas que estão nos registros, uma série de dados, quais os documentos coletados, as datas, as informações de filhos e esposa, e marido, enfim, vai tudo num único local, uma ficha da pessoa e os endereços que constam, as profissões. Toda essa compilação de dados aqui me ajuda demais na hora de produzir um relatório de pesquisa, um livro de família. Então, para começar, eu sugiro sempre tenha a sua sistematização de organizar essas informações, manter tudo num único local. Uma organização inicial faz com que o pesquisador consiga com mais facilidade editorar um produto genealógico. E essa atividade requer maiores habilidades, porque o pesquisador tem que criar o conteúdo de texto que vai entrar naquele produto, conteúdo gráfico também, o projeto editorial, a cara daquele material, como é que vai ser, e produzir isso. Então requer umas atividades extras, né? Nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Ou seja, ele precisa planejar a estrutura do produto genealógico, escrever esse conteúdo, selecionar algumas imagens, ilustrações, criar o projeto gráfico, diagramar o conteúdo do material e publicá-lo. O primeiro passo é definir a estrutura desse produto, é planejar como é que vai ser essa organização das informações. Vai ter um sumário, vai ter uma dedicatória, algum texto de introdução, você vai dividir o conteúdo em capítulos e subcapítulos, vai ter agradecimento, capa, contracapa, folha de rosto. Qual é a estrutura em qual estrutura você vai organizar todo o conteúdo que você vai escrever? Esse é um passo importante, e junto com essa organização da estrutura, você tem que planejar também a estrutura física do produto. Pensar em qual formato vai ser, é um livretinho, um A5, é um livro maior, um livro quadrado, que tipo de encadernação, uma encadernação com capa rígida, capa mole, espiral, como é que vai ser? Né? Como que você deseja que seja esse produto final? Qual o estilo também da publicação? É uma publicação mais, digamos, com elementos gráficos mais modernos, ou mais contemporâneos, ou mais antigos, que remetem a uma determinada época. Ter isso tudo em mente nesse momento é importante para que você passe para as etapas seguintes, que é a etapa realmente de criar esse projeto gráfico. Definida essa estrutura, é a hora que eu acho que é um pouquinho mais difícil, que é escrever o conteúdo, é transformar aquele resultado da pesquisa
em um conteúdo atraente, um conteúdo que as pessoas tenham vontade de ler, que se envolvam com aquela história e assim possam assimilar melhor aquela história da família, o que você está querendo contar ali e, consequentemente, passar para as outras gerações. Isso é uma tarefa árdua, um pouquinho árdua, tem gente que tem mais facilidade para isso, mas que não é preciso que você seja um escritor para fazer um conteúdo atrativo. Você tem que ter, pelo menos, desenvolver um pouco da habilidade de contar uma boa história. Um exemplo, digamos que você tenha tido acesso à lista de bordo do navio onde viajou o seu antepassado, tá? Da Itália para o Brasil. Ali naquele documento você tem algumas informações, né? Que ele viajou de terceira classe, que ele viajou sozinho, enfim, a idade, tem alguns elementos ali que você pode trabalhar. Mas como que você vai escrever isso? Carmine Pellegrino, um exemplo que tem aqui no relatório que eu estou apresentando nessa imagem. Carmine, eu posso botar Carmine Pellegrino viajou sozinho de terceira classe no navio X. Posso colocar assim, que não é nem um pouco atrativo. Mas a gente pode transformar essas informações em uma história. Por exemplo, com o seu bilhete de terceira classe, número 1034 na mão, Carmine partiu para o embarque. Pellegrino Carmine, escreveu o funcionário na lista de bordo. Carmine viajava sem acompanhantes, ou seja, sem nenhum integrante de sua família. Fica um texto mais narrativo, uma história mais gostosa de ler. É algo nesse sentido, elaborar um relatório, um livro que tenha uma história mais atraente para quem lê, né? Porque isso tudo ajuda a forma como o conteúdo escrito e o conteúdo visual, eles trabalham junto, né? Conteúdo e forma, isso tudo interfere em como o seu leitor vai assimilar aquela história. Então é importante dar atenção a isso demais para que você possa perpetuar a história dessa família. Uma coisa importante, tenha em mente qual é esse público final. Se você vai editorar um material da história do seu bisavô que você quer passar para os seus filhos, o público final são crianças, então tem que ter uma linguagem mais atrativa para esse público, né? Mais lúdica, talvez. Agora, se não, é um livro importante, de um homem importante da família, aí é uma outra situação, uma outra linguagem. Então, ter em mente o público final é extremamente importante na hora que você vai escrever o conteúdo. Paralelamente à criação do conteúdo escrito, você vai naturalmente ter ideias de imagens, ilustrações, como compor melhor aquele objeto editorial. E aí você vai definindo, né, nesse momento, quais fotografias usar, se vai usar mapas, linha do tempo, alguma árvore genealógica, vai botar imagem de documentos. Todos esses elementos precisam ser definidos e você vai organizando essa informação em paralelo com o contexto que você está escrevendo. Então é preciso, nesse momento, também pesquisar algumas imagens, digitalizar fotografias, criar ilustrações, se for o caso, mapas, e ter sempre em mente que esses elementos visuais precisam ter boa resolução para impressão. Não vale pegar qualquer tipo de imagem na internet e achar que ela vai ficar legal se você ampliar e mandar imprimir. Então, isso compromete absurdamente com o resultado final do seu trabalho. Então, nessa hora de selecionar as imagens, tem isso em mente. Boa resolução para impressão, boas fotografias, tem muito conteúdo gratuito de imagens na internet, ilustrações também. Então, é a hora de pesquisar e selecionar o que você vai querer apresentar no seu livro. Passamos então para a parte de criação do projeto gráfico. Agora é hora de você virar designer, pensar um pouco na forma, como isso tudo vai ser apresentado, seu texto e as suas imagens. Nesse momento é bom pensar em que estilo visual você quer para o seu material. É claro que você já pensou um pouquinho isso lá atrás, quando definiu a estrutura, mas aqui você pensa com maiores detalhes, né? Escolhendo o tipo de fonte que vai utilizar, uma paleta de cores, alguns elementos de composição, vai ter, de repente, alguma imagem vetorizada num canto que faz uma decoração, como vai ser a capa, a contracapa.
Eu costumo trabalhar muito no desenho. Esses esboços aí foi de um projeto de editorial que eu estava fazendo, estava planejando. Então eu vou muito primeiro no desenho, de o que vai ter em cada tipo de parte do livro, né? Na capa, na contracapa, na abertura de capítulo, a parte das imagens, como vai ser. Já seleciono algumas fontes, anoto ali as cores, que tipo de palheta. Então, faço isso muito no papel e depois passo isso para o computador. É uma dica para quem quer começar a esboçar algum projeto gráfico. Isso te ajuda também na parte seguinte, na parte de editorar esse material. Vocês vão ver que tem uma série de produtos aí disponíveis que te ajuda a montar, a fazer uma diagramação legal. Mas é importante que você tenha esse projeto gráfico em mente, definido para você, para te ajudar na etapa seguinte. Você pode ainda contratar um designer para fazer o seu projeto gráfico. Trabalhar, se você trabalha profissionalmente com genealogia, que é um produto final mais bem acabado para os seus clientes, você pode trabalhar em parceria com um designer. Você cria toda a estrutura, cria o conteúdo escrito e elementos gráficos também, imagens, e passa isso para um designer que ele vai fazer um projeto gráfico interessante com esse material que você vai criar. Definido o projeto gráfico, é hora de diagramar esse conteúdo. É um trabalho, né, de folha a folha e diagramando aquele material, texto, imagens, mapas. É um trabalhinho árduo, mas que dá o maior prazer depois de ver pronto aquele livro todo bem diagramado e bonito. Você pode utilizar algumas templates, como eu falei anteriormente. E existem também alguns softwares que já disponibilizam algumas templates prontas. Por exemplo, tem o Blurb, que eu gosto muito, o Isso também. No Blurb você pode baixar o software deles, editorar ali dentro de alguma template e já mandar imprimir um exemplar ou dois, e eles entregam para você na sua casa. O Isso também, uma publicação, você pode publicar online, para quem quer disponibilizar isso só online, não quer impresso. Você tem templates ali para trabalhar. Então, para quem não sabe mexer nesse software de diagramação, é uma boa opção. O Pages também da Apple, que eu uso muito, é como se fosse o Word, né? Ali você pode, ele tem é bom de mexer ali com elementos gráficos, dá para você editorar coisas legais, tem algumas templates também. E para quem sabe já mexer em softwares mais elaborados, mais profissionais, tem o InDesign, tem o Affinity, eu uso o Affinity, gosto demais. Enfim, tem opções aí para quem é profissional nisso, para quem é amador, tem muitas opções, basta você se organizar, ter um bom gosto para escolher, que sai um produto editorial interessante. Tem ainda a opção de você, claro, contratar um designer que, além de fazer o projeto gráfico, ele diagrama todo o material para você. E como etapa final, chegamos na publicação desse conteúdo, né? Vamos publicar, vamos produzir isso. Pode produzir de diversas maneiras, de uma maneira um pouco mais artesanal, numa impressora caseira. É possível fazer sim, coisas bonitas, numa impressora caseira, desde que você tenha uma tinta boa, tem algumas ideias de acabamento, tem muita coisa na internet que nos abre a mente, né? Nos dá várias ideias. Ou pode fazer uma pequena gráfica, um birô de impressão, produzir em baixa tiragem, 1, 2, 10. Tem a opção do Blurb também, que eu falei lá no outro slide, que além de você montar ali o seu produto, você pode imprimir com eles, é muito boa. E essa imagem, inclusive, eu imprimi com eles e gosto muito do resultado. Ou publicar online. Se você de repente não quer imprimir isso, mas você quer disponibilizar aquele livrinho bacana, abrindo para o link para os seus familiares poderem consumir aquele conteúdo, tem plataformas como isso, que você pode fazer isso, manda o link para o pessoal e todo mundo consegue ter acesso ao conteúdo do livro. Bem, eu espero que essa palestra tenha trazido boas ideias, tenha inspirado um pouco a fazer um produto editorial para a sua família, para os seus clientes. E quero indicar também as outras 2 palestras que eu estou fazendo aqui no evento. Uma delas é chamada Sua Casa, local de exposição e preservação da história da família. E a outra palestra que eu faço com a Fernanda Zanini, genealogista também, que se chama Genealogia da Paixão à Profissão, 20 dicas em 20 minutos.
Deixo para vocês aqui também a sugestão do nosso guia de pesquisa, que eu fiz com a Fernanda Zanini, com o Virgínio Mantesso, específico sobre pesquisa genealógica para a cidadania italiana, para quem tem interesse. E deixo aqui meus contatos, meu e-mail, Instagram, Facebook, o site da minha empresa, Diário da Cidadania Italiana. Entre em contato, quem quiser qualquer informação, qualquer ajuda, estou à disposição. E quero agradecer demais ao Family Search pela oportunidade. Muito obrigada por participar aqui dessa apresentação.